Capítulo 2. A filosofia da ansiedade. Uma das favoritas características psicológicas do homem moderno é dizer que tem complexo de ansiedade. A psicologia é mais certa do que se suspeita, mas por uma razão mais profunda do que se sabe. Não há dúvida que a ansiedade tem sido aumentada e complicada pela nossa civilização metropolitana e industrializada. Crescente número de pessoas vêm-se afligidas por neuroses, complexos, temores, irritabilidades e úlceras. Talvez haja menos nelas tensão do que prostração. Talvez sejam menos incendiadas pelas faíscas da vida diária, do que comburidas por combustão interna. Poucas dentre elas têm a felicidade da boa negra que disse: quando trabalho, trabalho de verdade. Quando me sento, sento-me à vontade e quando penso pego no sono. Mas a ansiedade moderna é diferente da ansiedade de eras anteriores e mais normais de duas maneiras. Noutros tempos os homens mostravam-se ansiosos pelas suas almas, mas a ansiedade moderna diz respeito principalmente ao corpo. As maiores preocupações de nossos dias são a segurança econômica, a saúde, o bom aspecto, a riqueza, o prestígio social e o sexo. Este envaidecimento da segurança corpórea não é saudável. Engendrou uma geração que se mostra muito mais preocupada com ter cinto salva-vidas para usar numa travessia marítima, do que a respeito do camarote que ocupará e de que irá gozar. A segunda característica da moderna ansiedade é que não se trata de um medo de perigos objetivos e naturais, como raios, feras, fome. É subjetivo, um vago temor daquilo que se acreditaria perigoso se acontecesse. É por isso que se torna tão difícil lidar com gente que tem esses tipos atuais de ansiedade. Não adianta dizer-lhes que não há perigo externo, porque o perigo que eles temem está dentro deles, e por conseguinte, é normalmente real para eles. Sua condição se agrava em virtude de um senso de desesperança em fazer alguma coisa a respeito do perigo. Sentem constantemente uma desproporção entre suas próprias forças e as dirigidas por aquilo que acreditam ser o inimigo. Essas pessoas tornam-se semelhantes a peixes apanhados em redes e a pássaros presos numa armadilha, aumentando suas próprias complicações e ansiedades pelo ardor dos esforços desordenados feitos para dominá-las. Mas a causa da ansiedade é mais profunda do que a psicológica. A ansiedade pode adquirir novas formas na nossa civilização desordenada, mas a própria ansiedade sempre esteve enraizada na natureza do homem. Nunca houve uma era, nunca houve um ser humano na história do mundo sem um complexo de ansiedade. Em outras épocas, foi estudado em todos os níveis da vida. O Antigo Testamento, por exemplo, tem um livro unicamente relativo ao problema da ansiedade, o livro de Jó. O Sermão da Montanha é uma advertência contra a pior espécie de ansiedade. Os escritos de Santo Agostinho se concentram em torno daquilo que ele chamava a alma inquieta. Pascal escreveu a propósito da miséria humana. Um filósofo moderno, Heidegger, nos afirmou que a existência é ansiedade. Será importante indagar a razão básica e o terreno da ansiedade, de acordo com a presente condição histórica do homem, da qual a psicológica é apenas uma manifestação superficial. A filosofia da ansiedade encara o fato de ser o homem uma criatura decaída composta de corpo e alma. Conservando-se a meio termo entre o animal e o anjo, vivendo em um mundo finito e aspirando ao infinito, movendo-se no tempo e buscando o eterno, é impelido em um momento para os prazeres do corpo e no outro para as alegrias do espírito. Acha-se em um constante estado de suspensão entre matéria e espírito e pode ser comparado a um ascensionista que aspira a atingir o elevado pico lá em cima e, contudo, voltando a vista, desde o ponto onde se encontra no momento, receia cair no abismo lá embaixo. Este estado de indeterminação e de tensão entre o que deveria ser e o que realmente é, este impulso entre sua capacidade de gozo e sua mesquinha realização, esta consciência da distância entre seu anelo de conter o amor sem saciedade e seus amores particulares, tudo isto torna o homem ansioso a respeito de seu destino para além das estrelas e receoso de sua queda nas profundezas lá de baixo. Em todo ser humano, há uma dupla lei de gravitação, uma que o puxa para a terra, onde passa ele o seu tempo de provação, e outra que o arrasta para Deus, onde se encontra a sua felicidade. A ansiedade subjacente a todas as ansiedades do homem moderno provém do fato de tentar ele ser ele próprio sem Deus, ou tentar ultrapassar a si mesmo sem Deus. O homem tem um auxiliar, Deus, no mais alto pico da eternidade estende sua mão onipotente para erguê-lo, mesmo antes que o homem levante a voz pedindo. É evidente que, mesmo se escaparmos a todas as ansiedades da moderna vida econômica, mesmo se evitarmos todas as tensões que a psicologia descobre no inconsciente e no consciente, teremos ainda assim aquela grande e básica ansiedade fundamental que nasce da nossa condição de criatura. A ansiedade brota fundamentalmente de desejos desmedidos, do querer a criatura algo que lhe é desnecessário, ou contrário à sua natureza, ou positivamente prejudicial à sua alma.
A ansiedade aumenta na razão direta e na proporção em que o homem se afasta de Deus. Todo homem no mundo tem um complexo de ansiedade, porque tem a capacidade de ser santo ou pecador. Não se acredite que o homem tem um complexo de ansiedade porque retém ainda traços de sua origem animal. Na verdade, os animais deixados a si mesmos nunca têm ansiedade. Têm temores naturais, que são bons, mas não têm ansiedades subjetivas. Um animal nunca se torna menos do que é. Mas um homem pode fazer justamente isto, porque um homem é um composto tanto de espírito como de matéria. Quando vemos um macaco agindo loucamente, não dizemos ao macaco, não haja como maluco, mas quando vemos um homem agindo loucamente, dizemos, não haja como macaco. Porque um homem é espírito, tanto como matéria, pode descer ao nível dos animais. É esta possibilidade que forma a tragédia peculiar do homem. As vacas não têm psicoses, os porcos não têm neuroses e os frangos não se sentem frustrados. Tampouco o homem se sentiria frustrado, ou teria um complexo de ansiedade, se fosse um animal feito apenas para este mundo. Só a eternidade pode tornar um homem desesperado. O medo surge porque o homem percebe, embora obscuramente, sua contingência e sua finidade. Não é o absoluto, embora o deseje ser. Não é nem mesmo tudo aquilo que é, ou tudo aquilo que poderia ser. Esta tensão entre possibilidade e fato, esta oscilação entre querer estar com Deus e querer ser Deus, é um aspecto mais profundo de sua ansiedade. A raiz de toda tensão psicológica é basicamente metafísica. O desespero e a ansiedade só são possíveis porque existe uma alma racional pressupõe a capacidade de autorreflexão. Só um ser capaz de contemplar a si mesmo pode temer a aniquilação em face do infinito, pode desesperar, quer de si mesmo, quer de seu destino. O desespero é duplo. É um desesperado desejo de ser ou não ser. O homem, ou quer transformar-se em um ser absoluto, incondicionado, independente, autossubsistente, ou quer desesperadamente libertar-se de seu ser, com sua limitação, sua contingência e sua afinidade. Ambas estas atitudes manifestam a eterna revolta do finito contra o infinito. Graças a tal revolta o homem se expõe a afirmar a sua nulidade e a sua solidão. Em vez de encontrar um apoio no conhecimento de que, embora contingente, é mantido em existência por um Deus amorável, busca ele agora confiança dentro de si mesmo e não conseguindo necessariamente encontrá-la, torna-se a vítima do medo. Porque o medo se relaciona com algo de desconhecido, de dominante, de onipotente, que pode ferir a gente não se sabe quando nem onde. Tal temor é exclusivo do homem. Porque um animal não tem alma capaz de conhecer o perfeito amor, porque não tem de prestar contas de sua administração para lá dos corredores do túmulo, está privado daquelas relações eternas que o homem possui. Por conseguinte, pode ter apenas um corpo doente e nunca uma alma doente. Assim, uma psicologia que nega a alma humana está em constante contradição consigo mesma. Chama o homem um animal e depois passa a descrever uma ansiedade humana que nunca é encontrada em qualquer animal privado de uma alma racional. Desde que a causa básica da ansiedade do homem é a possibilidade de ser um santo ou pecador, segue-se que há apenas duas alternativas para ele. O homem, ou pode subir até o pico da eternidade, ou então despenhar-se até os abismos do desespero e da desilusão. Contudo, há muitos que pensam haver ainda outra alternativa, isto é, a da indiferença. Pensam que podem dormir durante a vida, sem ter de escolher viver para Deus ou contra Ele. Mas a hibernação não é escapatória. O inverno termina e é então forçado a tomar uma decisão. Pelo simples fato de não andarmos para diante, andamos para trás. Não há planícies na vida espiritual. Ou vamos subindo, ou descemos. Além de que a posição de indiferença é apenas intelectual. A vontade deve escolher. E muito embora uma alma indiferente não rejeite positivamente o infinito a rejeita. Voltando às alternativas supremas, o homem pode escolher entre um amor terreno, com exclusão do divino amor, e um divino amor que inclua um amor terreno saudável e sacramental. Pode tornar a alma sujeita ao corpo, ou pode tornar o corpo sujeito à alma. Consideremos primeiro aqueles que resolvem sua ansiedade em favor do ateísmo. Invariavelmente acabam substituindo o verdadeiro Deus de amor por um dos falsos deuses. Este Deus pode ser o ego, o próprio eu. Acontece isto no ateísmo quando há uma negação de dependência do verdadeiro Deus, quando há uma afirmação da própria vontade e prazer de cada um como a lei absoluta. Os ateístas cometem o pecado de orgulho, pelo qual um homem pretende ser aquilo que não é, isto é, um Deus. O orgulho é o amor desordenado de si mesmo, uma exaltação do eu condicional e relativo para um absoluto.
Tenta saciar a sede de infinito dando à própria afinidade de cada um uma pretensão à divindade. O orgulho mata a docilidade e torna um homem incapaz de ser jamais auxiliado por Deus. O orgulho é uma confissão de fraqueza. Secretamente teme qualquer competição e tem medo de todos os rivais. É por isso que as catástrofes são necessárias numa época de orgulho para fazer os homens voltarem para Deus e para a salvação de suas almas. O falso Deus do ateu pode ser outra pessoa, bem querida, não como um condutor de valores humanos, mas como um objeto a ser devorado e usado para o prazer próprio de alguém. Em tal caso, o vocabulário da religião é invocado para rogar ao objeto: adoro, anjo, culto, Deus e deusa. Disso nasceu o pecado da luxúria. A carne corruptível não faz a alma pecar, mas a alma pecadora faz a carne corruptível. A excessiva dedicação à segurança temporal é um dos meios pelos quais se manifesta a perda da eterna segurança de uma sociedade. A busca da riqueza e do luxo pode ser infinita e satisfaz para o momento as almas sem Deus. Assim faz o homem que busca tornar-se Deus, satisfazendo desejos limitados de riquezas, quando se empobrece interiormente. Orgulho, luxúria, avareza constituem eles a nova trindade profana em virtude da qual o homem é afastado da Santíssima Trindade e da descoberta da finalidade da vida. O amor de si mesmo, o amor da pessoa e o amor da propriedade não são em si mesmos censuráveis, mas se tornam censuráveis quando se tornam fins em si mesmos. A ansiedade e a desilusão se seguem invariavelmente, quando os desejos do coração estão concentrados sobre outra coisa que não Deus. A alternativa para tais ansiedade consiste em um ato de abandono próprio, no qual o corpo é disciplinado e sujeito ao espírito e a personalidade inteira dirigida para Deus. Aqui a ansiedade básica da vida torna-se transcendida de três modos: domínio dos desejos. As ansiedades e desilusões são devidas a desejos desordenados. Quando uma alma não consegue aquilo que deseja, cai na tristeza e no desânimo. Hoje até mesmo os luxos são considerados necessidades. A frustração aumenta na razão direta e na proporção de nosso fracasso em obter as coisas que acreditamos essenciais ao nosso prazer. O trabalho nunca matou ninguém, mas a preocupação sim. Dominar a ansiedade não significa eliminar nossos desejos, mas antes arranjá-los hierarquicamente. Uma vez que a alma reconheça que é feita para Deus, abandona a ideia de que toda pessoa há de ser julgada pelo que tem. É sábio da parte do homem renunciar a alguns desejos simplesmente porque a alma não pode encontrar satisfação ao realizá-los. O desejo da riqueza é um desses. Há duas espécies de riqueza: riqueza natural, que toma a forma do necessário para sustentar a vida, e riqueza artificial, que é o dinheiro e o crédito. É possível a um homem satisfazer seus desejos de riqueza natural, mas não há limite para o desejo da riqueza artificial. Se desejamos riquezas, nunca julgamos tê-las bastantes. Tornamo-nos frustrados. A frustração só ocorre quando o homem se sente uma vítima passiva de forças extrínsecas. A renúncia brota da própria livre decisão do homem. Se o homem pode convencer-se de que não necessita verdadeiramente disto ou daquilo, o abandonar esse desejo não lhe causará desilusão. Os desejos desenfreados crescem como joios e sufocam o espírito. É este o meio pelo qual Deus diz que a alma está faminta e que somente Ele pode satisfazê-la. Transferência da ansiedade do corpo e da alma. Ser sabiamente ansioso. Pois há duas espécies de ansiedade, uma a respeito do tempo, outra a respeito da eternidade. A maioria das almas mostram-se ansiosas a respeito justamente daquelas coisas que não mereceriam ser objetos de preocupação. Nosso Senhor disse-nos que deveríamos ficar bastante ansiosos a respeito de uma coisa e de uma só coisa: nossas almas. Se ficarmos ansiosos a respeito de nossas almas, as ansiedades menores se dissolverão. Dirigi o amor para Deus e a paz descerá sobre a alma. Desviai-o de Deus e o coração tornar-se-á uma fonte partida. O caminho do Senhor para ser feliz é concentrar-se na porta estreita. Submissão à vontade de Deus. Aumentar a nossa confiança em Deus. O amor é recíproco. É recebido na proporção em que é dado. Geralmente confiamos apenas naqueles que confiam em nós. É por isso que há uma providência especial para aqueles que confiam em Deus. Muitas almas preferem deliberadamente excluir-se da área de amor do Pai Celestial. Confiam apenas nos seus próprios meios. O alívio de todas as nossas erradas ansiedades vem em virtude de um amor abrangente, no qual regressamos não com medo ao passado, ou com ansiedade pelo futuro, mas para descansar sossegadamente em sua mão. Todos temos ansiedade. A diferença entre paz de alma e descontentamento vem da espécie de ansiedade que temos. A mais larga separação de todas está entre a ansiedade pelas coisas do tempo e os valores de eternidade.
Esta ansiedade fundamental não pode ser curada por uma submissão às paixões e aos instintos. A causa básica de nossa ansiedade é uma inquietação dentro do tempo que sobrevém porque somos feitos para a eternidade. Nossos corações foram feitos para ti. Estão inquietos enquanto não repousarem em ti, ó Deus.